Hoje nós estamos recebendo uma amiga muito especial, Milena Lima. Uma moça linda, hein? Uma mãe. Olha, comemorando o primeiro Dia das Mães, não é? Sim. Que delícia. Uma filha de Deus amada, Amém. escolhida, reservada, né? E ela veio aqui para transbordar na nossa vida e eu tenho certeza que será muito bom. Então vem junto com a gente. Milena, muito obrigada pelo Obrigada, viu, privilégio de Leia? você ter aceitado o meu convite. Oi, gente. Oi. Tô muito Oi, feliz de estar que aqui, Leia. bom, Obrigada, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. E eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito especial, com que o certeza. Espírito Santo vai conduzir tudo que vai acontecer aqui. Quero dizer oi para todo mundo que está assistindo. Continue compartilhando com a sua família, com seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para você que tá aqui, para essa Obrigada. mãezona. Amém. E para todo mundo que está assistindo também, Feliz Dia das Mães para mim, que é mãe de primeira viagem, né? E tá sendo uma alegria, assim. Ontem foi até estranho, eu falei, meu Deus, agora eu também sou mãe, né? A gente faz parte desse clube de mães que a maternidade ela nos ensina tanto sobre entrega, né? Às vezes você até se doa e você não vai ter aquele retorno imediato, e eu acho que isso lembra muito de Jesus, né? Porque ele se entregou por nós sem esperar nada em troca, mas a gente sabe que é um privilégio, né? Sim. Ser mãe. É um privilégio amar os nossos filhos e eu falo filhos porque eu já quero até ter mais. Mas tem que ter mesmo, nossa. Eis que você tem que povoar a terra, é isso que a palavra diz, né? Mas a maternidade, ela tem me ensinado muito, sabe? Tem sido um tempo assim que realmente eu tenho visto até as coisas espirituais de uma forma diferente. Eu lembro que quando o Theo nasceu, assim, eu senti assim, falei, uau, que amor imensurável, né, que eu sinto pelo meu filho. Aí eu fiquei imaginando como que é o amor de Deus por nós, assim, realmente é algo assim, instinto, né, que tem ali uma conexão do céu e foi um momento muito especial, o momento que ele nasceu, assim, que o Theo nasceu. É interessante que tem muita história, né, gente? A gente viveu muita coisa. E a gente adora história aqui, viu? Adora. Pode A gente compartilhar aí passa com a aqui pela gente. cidade de Suzano, as pessoas perguntam muito, mas assim, né? E aí, vocês voltaram? Que também tem essa história, mas eu vou, como a gente tá falando de maternidade, eu gostaria de começar por isso. Sim. Foi interessante porque a gente, para quem não sabe, né? Nós já moramos aqui em Suzano há muito tempo, mas a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente retornou agora, a gente ficou 2 anos lá. E aí, nesse tempo, depois de um tempo, eu acabei engravidando do Theo, mas foi algo que eu desejei, que eu planejei, que eu quis, eu e Samuel. Só que Deus já estava dando sinais antes. Então, eu lembro que eu estava lendo a palavra de Isaías, lendo o livro de Isaías, e o Senhor começou a falar comigo: você vai gerar um profeta Isaías no seu ventre, você vai gerar um profeta Isaías no seu É, ventre. que benção. E eu até lembro que eu até compartilhei com o Samuel. E aí ele olhou e falou, amém, amém. Mas ele, eu acho que não é agora e tal. Tipo assim, né, já. Eu falei, não, mas o senhor tá falando comigo, eu tô sentindo ele falar comigo. E aí foi muito interessante porque a minha cunhada, a Aline, ela deve estar assistindo, que ela mora lá nos Estados Unidos. Oi, cunhada! Já já a gente espera ter você aqui com a gente também. E ela foi na igreja e tava tendo um culto. E uma irmã chegou nela e falou assim: oi, Aline, tudo bem? Ó, entrega isso pra sua cunhada. E aí ela entregou um cheirinho de bebê, assim. E no cheirinho tinha um papelzinho escrito: esse ano vai ter cheirinho de bebê na sua casa. Nossa. E aí ela foi e a minha cunhada chegou e falou: ó, é pra entregar pra você. Eu falei, amém. Peguei, recebi aquilo e mostrei pro Samuel. Falei, gente, Deus está falando realmente que vai ser gerado esse bebê. E foi interessante porque quando eu engravidei, eu dentro do meu coração, eu não sei como é que foi pra você, né, pra quem tá em casa, mas eu tinha certeza que era um menino. Tinha? Eu tinha. Dentro. Corri o risco de não ser, né? Mas eu tinha essa certeza que era um menino, que era um menino, que era um menino. E a gente colocou, né, dois nomes, Theo e Isaías. Né? Então ele tem o Isaías no nome também por conta dessa profecia que a gente recebeu, assim. Mas você vê como que Deus ele vai falando com a gente, né? Ele dá Antecipadamente. sinais, Ele né? dá sinais. Mas nem sempre a gente percebe porque a gente tem que estar atento para os sinais de Deus. Às vezes você tá aí e você fica falando, Deus não fala comigo, Deus não me mostra o que eu tenho que fazer, mas ele já mostrou, só que você tá disperso. Você não tá atento àquilo que ele tá falando, sabe? E naquele momento eu entendi que era um sinal de que o Theo, ele chegaria, assim. E aí eu comecei a me preparar, Leia. Comecei, você falou que vai ter um projeto, né, que você quer lançar agora, de livro, e eu comecei e falei pro Samuel, a gente precisa ler sobre isso.
Então eu comecei a ler livros sobre maternidade, sobre a gente lançar os nossos filhos e me preparar assim mesmo mentalmente para essa etapa assim de maternidade, sabe? Eu acho que é igual casamento. Se você casa, quer casar, leia sobre isso antes, busque informação antes para você poder aprender, sabe? Isso vai te ajudar muito para você não cometer erros lá na frente, se você pode aprender com quem já errou antes de você. Então eu acho que a maternidade para mim tem sido algo muito, muito assim transformador, sabe? Eu sinto que eu tô diferente, a minha forma de vestir tá diferente. Você se vê de uma outra forma, assim, sabe? Minha mãe até tava falando ontem, eu tava amamentando e ela me olhou, ela tava assim, sabe quando a mãe fica olhando pra você parada? Eu falei, meu Deus, o que será que ela tá pensando? E aí ela falou, eu falei, mãe, é estranho você me ver, mãe? Ela é, Milena. Porque quem te conhece sabe que você sempre foi uma menina alegre, mas assim, às vezes atrapalhada, tudo. Então a gente. Ela falou que achava assim, nossa, será? Será? Quando eu engravidei, ela falou, meu Deus, como que vai ser? E foi algo natural, assim, né? Então eu acho que o Theo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, com certeza ele simboliza essa etapa da minha vida da maturidade, assim. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Ele veio pra selar mesmo esse tempo que o Senhor, ele criou raízes em mim, né? Então, é isso. Essa parte da maternidade foi algo bem transformador. Está sendo, né? Porque eu tô começando. Ele fez 5 meses ontem. Então, são muitas experiências, assim, que a E gente foram dois, recebeu. voltaram três. É, voltamos 3. Surpresa, né? Foi até surpresa aqui pro pessoal, porque foi incrível, assim, esse tempo. E a gente decidiu ir pra lá. Antes, Deus já estava trabalhando no nosso coração também essa ida. Eu lembro que a gente estava eu e Samuel, a gente morava aqui no condomínio das Américas, aqui pertinho de vocês, e no momento de devocional, Deus falou com a gente para nós irmos para os Estados Unidos. E várias coisas começou a acontecer. Deus usou pessoas que a gente nunca nem viu, assim, para poder direcionar a gente para esse tempo. E foi interessante porque a gente sabe que você ganhando em real é um desafio, né? Você se mudar para um país onde é dólar, né? Ainda mais agora que o dólar tá caro, né, gente? Tá bem alto, Tá né? bem alto e a gente teve que ter um ato de fé, porque na época eu lembro que a gente vendeu tudo na nossa casa que a gente tinha para ter, né, juntar dinheiro para a gente poder ir. A gente sabe que quando Deus dá uma palavra, ele sustenta essa promessa, mas não Sim, significa que a gente não tem que fazer nada. sim. Então, as mudanças já começaram daí, porque eu lembro que nesse tempo eu tive que ir para casa dos meus pais, depois eu fui para casa da minha sogra, que minha sogra acabou indo para os Estados Unidos para ficar um tempo lá e a gente ficou cuidando da casa. E nesse tempo a gente foi se organizando para a gente ir para lá. E o nosso visto foi um milagre. Tudo foi um milagre, assim, que foi acontecendo e esse tempo que a gente foi. E aí, nesse período que a gente já estava, olha só, juntando, né, dinheiro, se organizando, se programando, fazendo a nossa parte para poder ir para os Estados Unidos, eu comecei a compor, né? Eu comecei a gerar canções, assim, Deus começou a falar comigo, e aí eu lembro que eu sempre fui de escrever muito, né? Eu tenho um diário até hoje, esse tempo que eu morei fora eu escrevi muito, era um momento, assim, de desabafo mesmo ali, e eu escrevi, eu falei, Deus, abençoa a produtora, quem vai gravar, quem não sei o que e tal. E eu não tinha nada. E Deus foi apresentando as pessoas e tudo começou a acontecer. E nesse tempo que eu gravei, você sabe, gravação, filmagem, isso também é um investimento, né? Então, nesse tempo que a gente estava para economizar, esse projeto veio. E foi milagre atrás de milagre, porque tudo que aconteceu foi Deus. Porque a gente não tinha para poder fazer. E aí aconteceu a gravação, pra quem nunca ouviu, né, que é o Epelar, só você entrar no meu canal aí do YouTube Milena Lima que você vai encontrar 3 canções especiais, uma inclusive nasceu dentro da igreja mesmo, no culto de jovens, e foi assim, tava acontecendo ali um mover e eu comecei a escrever a música, né, que é sobre ti, que é uma música muito, muito especial mesmo, que fala sobre você enfrentar os medos, atender o chamado do Senhor e seguir, porque não é sobre você, é É sobre sobre Ele, ele. né? Então, você não precisa ter medo, porque não tem nada relacionado a você, mas é você deixar o Espírito Santo fluir através de você. E foi muito, muito assim, é, interessante, porque nesse dia da gravação tinha muitas famílias ali, muitos amigos que acompanharam minha jornada assim cristã, que viram Deus me transformar, pessoas que se converteram nesse processo, sabe? E eu queria mesmo que fosse algo diferente, assim, que fosse como se fosse um culto mesmo, na casa, só que gravado. Sim.
E aí eu lembro que eu tava muito empolgada com tudo que estava acontecendo, porque era um sonho mesmo, assim, que o Senhor colocou no meu coração desde criança. E aí eu lembro que quando encerrou esse ciclo, a gente estava para lançar, acho que a primeira música, e eu fui. Eu sempre conto isso, mas eu acho que é importante eu falar novamente aqui, pela primeira vez, né? Não, olha, eu ia falar. Eu chamei a pastora Érica, né, aqui da ICM, da Igreja Cristã Mundial, para orar por mim. Falei, pastora, a gente vai fazer o lançamento do EP, eu queria que você abençoasse, eu queria que você orasse, né? E foi muito engraçado porque ela veio orar por mim e eu lembro exatamente da frase que ela falou que eu posso compartilhar aqui. Ela falou assim: Olha, Milena, não vai ser da forma que você pensa, filha, mas eu vejo Deus te levando para um lugar onde Ele vai criar muitas raízes. Você vai criar muitas raízes, mas não vai sair um brotinho para fora. E aquilo pra mim, num auge assim de um lançamento, sabe? De você cria uma expectativa, e eu não tô falando de ego não, eu tô falando de algo assim que você vê o Senhor cumprir promessa, só que você acaba idealizando. Às vezes Deus ele te chama pra algo e você aceita o convite, mas você idealiza como que vai ser o caminho. E a gente como filho, a gente não pode idealizar porque Deus é soberano. E eu idealizei. Eu falei, como assim? Eu achei que ela me dá uma palavra de avanço, eu achei que ela me dá uma palavra assim. De Porque pra rompimento. mim, criar raízes e não sair um broto não era avanço, porque eu pensei, agora é a hora de sair o broto. Como assim não vai sair um brotinho pra fora? E eu chorei aquele dia. Eu sabia que Deus estava me chamando pra algo mais profundo, assim, sabe? E foi muito interessante, porque 2 meses antes da gente sair do Brasil, coisas começaram a acontecer. O Samuel, no trabalho dele, começou a ter reconhecimentos que há anos que ele trabalhava ele não tinha. Eu lembro que um olhou pro outro e falou assim: não sei, tô achando que é o tempo da gente ficar. E aí eu lembro que nesse período, o Samuel, a gente foi na igreja e o bispo pregou sobre isso. Ele falou assim, que naquele momento que os discípulos estavam fazendo os milagres dos pães e dos peixes, né, e aquela coisa, e Deus falou assim, não, agora é hora da gente se retirar. Jesus falou, né, agora é hora da gente se retirar. E às vezes Deus vai te chamar no pior momento. Sim. Só que tem vezes que Deus ele vai te chamar para algo no melhor momento. E aí você tem que abrir mão de tudo e ir. Porque você não pode estar pegado às coisas e nem a ninguém, você tem que estar pegado só a Jesus. Então eu fui para esse convite nos Estados Unidos sem saber onde eu ia morar, sem saber como ia ser minha vida, sem saber o que, que eu ia fazer, como que eu ia viver lá. E eu tinha um padrão de vida aqui e eu deixei tudo na certeza que o Senhor ele ia nos sustentar. E foi assim, ele nos sustentou Você nesse tinha uma período. palavra, uma Uma direção. palavra, exatamente, uma palavra, uma direção. E lá foi um tempo, sim, eu pude servir através de música, cantando, eu pude servir discipulando jovens, a gente cuidou de jovens lá. Foi um tempo que a gente, sim, serviu, sim, fez a parte ministerial, mas a gente aprendeu uma outra forma de glória, sabe? Porque às vezes a gente acha assim que, é igual a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre resultados, né? A gente acha que você cumprir a sua missão, muitas vezes a gente tem essa sensação, é você estar no altar, é você ter milhares, milhares de views. Mas e um a um? E as pessoas que estão sendo transformadas? Então Deus, ele me mostrou isso. Que o meu olhar tem que estar nisso. Tem que estar realmente pessoa por pessoa. Tem que estar nele. A gente vê tanta gente, tantos cantores, tantos pregadores, tantas pessoas se perdendo porque muda o foco, porque aquilo enche o peito e o coração, sabe? Então eu vejo que foi um tempo que o Senhor ele começou a me mostrar realmente onde eu deveria estar o valor das coisas para mim.